Nós vamos para a palavra de Deus, pessoal. A palavra de Deus, se a gente vem para a igreja, é como se fosse uma escola. Vocês já participaram aí das aulas, né? Para a gente aprender, a gente precisa prestar bem atenção no que é ensinado, né? Porque nós vamos ter provas. Você não tem prova na escola, você também tem prova lá fora, você tem prova da sua fé. E outra coisa, a prova da fé é o de menos. Isso é de menos, aí Deus te ajuda. Só que nós temos ataques do diabo. E se você não estiver firme na palavra, você vai ser atropelado, você e sua família. Entendeu? Porque são legiões de demônio que lutam contra mim e contra você. Por isso que a palavra de Deus diz: fortalecei-nos no Senhor, na força do seu poder. Entendeu? Para que possais estar firme contra as astutas. Esse lado é do diabo. Quando nós não prestamos muita atenção no que é ensinado, gente, escuta bem isso, que isso aí eu sei que eu já passei. Eu já passei coisas na minha vida que eu pensei que não ia dar, que eu não ia aguentar. Lutas. Pastora, mas por quê? Por causa de mim mesmo. O problema não foi o demônio, não foi o pastor, não posso culpar o pastor, não foi a igreja, porque o pastor estava pregando a palavra, que está na Bíblia. O demônio, como meu pastor costuma dizer, a gente já sabe que ele é o demônio, a gente já sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. E a gente já sabe que não pode dar lugar a ele, a Bíblia falou isso. E aí o que eu fazia? Eu passei batalhas muito sérias para a minha família por desprezar a palavra de Deus. Sabe, você ir na igreja, sair de novo, pastor, essa mesma história. Aleluia, glória a Deus, mas nada, eu não estava recebendo a palavra. Eu achava que estava nem aí que o pastor estava pregando. É fácil a gente fazer isso, é fácil? É, mas quando vem a bomba? E quando o diabo se levanta contra você? Vem com tudo. E você não tem a palavra, você não tem fé para combater aquilo ali. Você lembra que Deus falou que era para você vencer, que você jogou fora. E aí? Gente, é muito sério. Eu passei por situações muito sérias na minha vida, por não dar o devido atenção que Deus fala. E outra coisa, tudo que Deus fala é 100% verdade. Pode não acontecer agora, mas um dia vai acontecer. Tudo bem, Anson? Então, a gente precisa abrir nosso coração. Tem muita gente sofrendo, pessoal, mas sofrendo mesmo. Você não tem ideia do sofrimento. E a gente não podemos atribuir esse sofrimento mais ao diabo. Pastor, você está defendendo o diabo? Não é questão de defender, pessoal. O diabo, ele não pode mexer com você se você não der uma brecha. Se ele está fazendo uma bagunça na sua vida, uma porta tem aberta. É isso que eu queria que você entendesse. Você abriu uma porta. Porque o diabo, Deus deu poder e autoridade a gente sobre ele. Ele só vai mexer comigo, destruir minha vida, acabar com a minha família, destruir tudo que é meu, se eu tiver dado uma brecha. Algum motivo tem. Não é em vão. Você está entendendo? É aonde a gente tem que prestar atenção que como que a gente está vivendo diante de Deus. Porque hoje em dia a gente está vendo tanta mentira, tanto evangelho distorcido, que as pessoas não estão mais obedecendo a Deus. As pessoas não estão tendo mais compromisso com Deus. As pessoas se tornaram cristãos. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas ela não tem compromisso. Muitas pessoas não têm compromisso de ir no estudo direitinho. Mas aí é minha vida, eu não tenho tempo. Você está entendendo? Tem muitas pessoas que não tomam a Santa Ceia. Eu batizava, mas não tomam a Santa Ceia. Não devolvem o dízimo do Senhor. E às vezes a pessoa aceitou Jesus, vai para a igreja, quando o pastor prega sobre dízimo, chama até o pastor de ladrão, irmão. Você está entendendo? Então, para que você se converteu, entregou sua vida a Jesus, se você não está disposto a viver o Evangelho?
Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, se batiza, a gente agora vamos ter que se enquadrar nas escrituras. Jesus avisou, né? Você entregou sua vida a Jesus, eis que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Ele falou, né? Agora vocês têm que deixar o velho homem, vocês se tornaram uma nova criatura. Agora eu vou viver para Cristo. Não adianta eu aceitar Jesus, descer as águas, eu não aceito que o pastor pregue, não quero mudar, não quero viver o evangelho. Você está entendendo? Então tem muitas pessoas vivendo bem, porque a pessoa faz as coisas direitinho. A pessoa dizima, a pessoa oferta, a pessoa ama seu inimigo. Mas pastor, não existe isso hoje em dia. Irmão, pelo amor de Deus, você está muito mal informado. Não existe a santidade no mundo. O diabo que põe isso na tua cabeça é para você viver sofrendo. Não existe santidade no mundo, pessoal. Não existe pessoas que levam a sério o evangelho de Cristo. A gente tem que levar também. E outros dizima, mas não trata bem a sua esposa. Esquece a palavra que Deus falou, né? O homem que maltrata a mulher, a oração dele nem subir no sobe. Entendeu? Outras, as mulheres não querem ser submissas. Entendeu? Outros querem amaldiçoar os filhos, porque a palavra de Deus diz o seguinte: vós, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, mas também está lá, ó, vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Tem gente que fica em cima, humilha, joga praga. De vez a pessoa prestar atenção no que Deus está falando para você conseguir salvar a sua família, você quer ficar em cima da pessoa. Por que você não fica em cima de Jesus, gente? Vai no escuta direitinho, leva a sério o que Deus está falando, você vai salvar a sua família. Salvar a família é obedecer a Deus. Não tem outro jeito. Tá entendendo? Porque muitas das vezes, gente, eu sei que tem coisas que é meio duro da gente ouvir, mas a gente tem que ouvir, não tem para onde correr. Às vezes tem pessoas que você não está sendo fiel a Deus. Sua vida está cheia de buraco e você quer que a sua família se converta, mas como? Da pessoa, se eu estou lá no pastor Mota, eu sou rebelde, eu não dizimo, eu não vou para os cultos, eu não tomo Santa Ceia. Pastor falou e nada na casa. Pastor já está a certa idade já. Como é que meus filhos vão obedecer a Deus desse jeito? Se nem eu obedeço. Eles estão vendo Jesus em mim? Da sua família tem que ver Jesus em você. Esquece que de falar. Não porque eu sou cristão, tem que falar a palavra que o vento leva. Jesus tem que ver, a sua família tem que ver Jesus em você. Ver. Você está entendendo? É isso que tem que acontecer. Eu estava aqui, pastor, a senhora é mais santa da face da terra? Não sou mais santa da terra. Quem dera que eu fosse, queria ser, nossa, Jesus, não me levar para dar um passeio com ele lá, mas não está na hora ainda não sou mais santa não. Mas eu estava ouvindo meu filho, o Igor, ele veio aqui na sexta-feira, né? O pessoal fez uma surpresinha aí, Deus abençoe você aí, no aniversário. E aí o meu filho estava conversando com um vizinho. E eu estou quieta na minha, estou escutando ele falar. Mas isso aí falou porque é o seu filho, mas aí é que está. A Bíblia diz que um profeta não é reconhecido dentro da própria pátria. Então é difícil uma pessoa de dentro da sua família falar que você é uma pessoa de Deus. Você tem que ser uma pessoa de Deus mesmo, porque já é difícil eles concordar. E aí meu filho estava conversando com o vizinho, eu estava escutando ele falar: olha, mas essa igreja aqui, minha mãe está aqui na igreja, mas minha mãe é uma pessoa de Deus mesmo, tá? Eu não estou falando que ela é minha mãe, não. Estou falando de coração. Minha mãe, ela é de Deus. De ver Jesus. Minha mãe leva Jesus muito a sério e tal. Mas por que ele estava falando isso? Gente, ele vê isso de mim. Ele tem que ver isso. Não é falar, não esquece falar. Ele tem que ver isso em mim. Já várias vezes o Igor já deparou com situações de pessoas mandando pedindo para me mentir ou fazer alguma coisa. Eu falei: eu não vou fazer isso, não quero saber disso, eu sou de Deus. Já várias vezes, quem convive comigo, ele sabe. Você sabe que você está comigo aqui na igreja, mas você não convive comigo no dia a dia em casa. Porque
quem convive comigo de perto sabe se eu sou dizimista, se eu não sou, se eu vivo falando mal de vocês dentro de casa, se eu não falo, se eu vivo falando mal dos outros, se eu minto, se eu não minto. Quem vive pertinho de mim sabe disso. Você está entendendo? Então a sua família precisa ver isso em você. Então muitas das vezes a gente quer cobrar de Deus uma coisa que a gente não faz. Eu não passo Jesus para minha família. Mas por quê? Por que ninguém quer se converter, irmão? Mas se eu não levar o Jesus a sério na minha casa, ninguém vai levar. Ué, se eu já estou levando Jesus de qualquer maneira. Se eu chego para a Natasha agora de manhã, Natasha, eu sou o culto da luz. Fala com alguém fazer alguma oração lá. Não vai para o culto não, mas o que eu? Está passando mal? Não, estou passando mal não, mas hoje eu estou legal, quero saber de igreja hoje. Daqui a pouco a Natasha vai falar, mãe, tem alguém para louvar lá na igreja? Manda alguém louvar lá também. Hoje eu não estou legal. Está aprendendo, irmão. Você está entendendo? Se minha mãe não leva a sério, eu vou levar a sério. Você entendeu? Hoje lá em casa, a Natasha pega um dinheirinho, a Armin pega um dinheirinho, a mãe, o pessoal lá vai lá e dizima. Mas por que eles fazem isso? Há 13 anos que eles me veem fazer isso. Mas aquele dinheiro que está lá em cima, não, aquele ali não, aquele é do dízimo. Eu tenho que viver Cristo, pessoal. Eu tenho que viver, não é falar, não é só ir para a igreja. Eu posso estar na igreja separado de Jesus. O que eu queria conversar hoje com vocês é sobre pecado. Deixa eu ter atenção. Pastor, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Se for fiel a confessar os seus pecados, serei fiel e justo para perdoar e purificar de toda iniquidade. Isso é verdade? É. Todos nós falhamos. Por isso Jesus deixou uma porta. Se você for fiel, você vai ser perdoado. Só que você, preste bem atenção, se tiver um pecado na sua vida, um só, que você não larga aquilo ali, você não abre mão daquele pecado, você está separado de Deus. Entendeu? Eu estava meditando lá em casa, pessoal, tem muitas pessoas que sofrem só por causa disso. A pessoa é dura de coração, ela não abandona aquele pecado, ela morre agarrada com aquele pecado. Mas ela não sofre o pecado. Entendeu? Deus não quer que você seja perfeito, não, mas Ele quer que você se arrependa, que você tome juízo, que você muda. Não, Senhor, eu entendi que é pecado. Pecado me afasta do Senhor, o salário do pecado é a morte. Eu não quero mais esse pecado na minha vida. Enquanto você não tomar nojo desse pecado, você está separado de Deus. E pastor, o que é pecado? Gente, pecado, todo tipo de transgressão, de desobediência é um pecado. Deus, o que Deus falou para Eva e para Adão? De todo o fruto que há no jardim, comereis, menos desse aqui. Esse aqui é o fruto do bem e do mal. Não era para comer aquele fruto. Entendeu? Existem dois tipos de pecado. O que você faz aquilo que Deus não mandou você fazer. E existe pecado a transgressão, né? E existe aquele pecado, acho que é de omissão, que é aquele que você não faz o que Deus mandou. Existem dois tipos de pecado. Por exemplo, eu não dizimo, eu não tomo a Santa Ceia. Deus não mandou fazer isso. Eu não estou fazendo, eu estou em pecado. Porque isso é uma desobediência, isso é uma transgressão, eu não estou obedecendo a Deus. Todo tipo de desobediência é um pecado. Quando você não honra a Deus, quando você maltrata a sua esposa, Jesus falou você não fazer isso. Não é isso? Ele falou, coabitai com ela, com entendimento. Amai a vossa esposa. Aí o cara faz tudo errado, ele está desobedecendo. A mulher, Deus mandou ser submissa, ela não quer ser submissa de jeito nenhum, ela está desobedecendo o mandamento de Deus. Os filhos, obedecei a vossos pais, não obedece, está fora. Você está entendendo? Todo pecado é tudo que você não obedece a Deus de jeito nenhum.
Então vai ver que, pastora, eu graças a Deus estou bem com Deus, mas tem uma coisa que você não obedece. Ah, mas todo mundo tem uma coisinha. Não. Gente, não deixa o diabo mentir para você. Você falhar de vez em quando. Sem querer eu pequei, falei uma coisa que não devia, fiz uma coisa que não devia. Em vez em quando é uma coisa. Você tem uma porta aberta para pedir perdão a Deus. Você viver no pecado e achar que isso é normal, o diabo está te enganando. Está te enganando, nada seu vai andar, vai ficar tudo travado, sua família não se salva, porque você está separado de Deus. Você está vivendo no pecado. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Sim, pessoal, vamos supor assim um exemplo. Eu estou precisando fazer uma costura lá em casa. Eu até vou ver se a me ajudar com isso aí. Aí eu, de vez em quando, eu precisei fazer uma costura. Eu vou lá e costuro um negócio lá que eu estou precisando. Costurei uma blusa minha. Eu não sou uma costureira. Eu precisei costurar e costurei. Eu não sou uma costureira. Porque eu não vivo fazendo isso. Eu costurei porque tipo, na necessidade. Mas isso não é o que eu faço todos os dias. Agora eu fiz um cursinho aí e virei uma costureira. Todo dia eu costuro. Costuro para fora e tal. Eu sou uma costureira. Porque eu vivo praticando aquilo ali. Entendeu? Aí eu vou lá e de vez em quando eu vou lá e faço um cachorro quente, negócio aqui para a igreja. Vamos fazer um cachorro quente, fazer um lanche. Eu fiz. Eu não sou uma costura, eu não sou uma cozinheira. Eu fiz eventual, uma festinha e tal. Mas aí não, eu começo a vender comida para fora. Todo dia eu faço comida, eu sou uma cozinheira. Você está entendendo? E existe você pecar. Eventualmente você cair numa tentação e você ser um pecador. Como que eu sou um pecador? Você vive no pecado. Tem um pecado que você não abandona. Você está preso naquele pecado. E por você estar preso naquele pecado, você vive separado de Deus. Eu posso pecar e me separar de Deus. Vou lá, abandono aquele pecado, peço perdão, voltei para a presença de Deus. Gente, isso que eu estou falando aqui é uma coisa muito importante. Você não tem ideia da importância disso que eu estou pregando. Porque tem gente vivendo separado de Deus há anos e não sabe. Porque há anos que você tem pessoas que têm anos que não perdoam alguém. Tem anos que tem um ódio no coração. Tem anos que não devolve a Deus o que é de Deus. Tem anos que não toma uma santa ceia. Tem anos que não obedece a alguma área da vida dela, ela não obedece. Então tem gente separada de Deus há anos e acha que está junto de Deus. E Deus não quer que você seja enganado. Se você tem um pecado, você tem que abandonar esse pecado. Você pecar de vez em quando é uma coisa. Pequei, Deus, não era para me ter feito isso. Vou lá, peço perdão, me conserto. Outra coisa é uma coisa que Deus já falou. Já usou mais de um pastor, já usou um montão de gente, você está assim, você não abre mão daquele pecado. Você está entendendo? Aí você está vivendo no pecado. E se você viver no pecado, você não se separou de Deus, você está separado de Deus enquanto não abandonar aquele pecado. Por isso que o Evangelho de Cristo é o evangelho do arrependimento. Quer ver? Vamos lá. Presta atenção lá. Primeira pessoa que vem pregando o evangelho de Cristo. Olha o que eles falam. Então, isso é importante. Se você não devolve a Deus o que é de Deus, se você odeia alguém, gente, larga esse pecado em 2025. Porque senão eu estaria sendo a maior mentirosa do mundo se disser que a sua vida vai mudar. Você vai passar a mesma luta, o mesmo sofrimento que você passou em 2024, 2023, 2022, porque você está carregando o pecado para hoje. Vai mudar? Muda. Toma uma decisão hoje. A partir de hoje, chega. Acabou. Pai, eu não quero esse pecado mais na minha vida. Eu vou me consertar com o Senhor. Aí vai mudar. Aí muda. Agora, enquanto você carregar esse pecado, você está separado de Deus, pessoal. Não dá. Escuta o que eu estou te falando, estou falando para você na cara da Bíblia, não, estou falando que eu vivo isso, tá? Eu já vivi isso. Já vivi com pecado rasgado em mim, trouxe onde eu ia atrás de mim,
Eu não tinha sossego, não tinha paz. Tudo meu dava errado. Nada mudava. Por que eu estou aqui? Nada muda. Gente, presta bem atenção. Eu não prego para você porque eu aprendi no cursinho de teologia, não, tá? Tem gente que acredita mais na teologia do que na prática, tadinho de você. Na época de Davi, tinha um montão de gente lá estudado, esperto, sábio. E Jesus usou Davi pequenininho, que não tinha estudo, não tinha instrução, não tinha nada. Sabe o que o Davi tinha? Sabe? Experiência com Deus. Ele não aprendeu sentadinho na sala de aula com um papelzinho e uma caneta, não. Ele aprendeu lutando com um gigante. Ele aprendeu lutando com um leão, com um urso. Foi na prática que ele aprendeu. E hoje eu estou aqui pregando para você, não é cursinho não, eu passei na fornalha. O ouro é provado no fogo. Passei isso que eu estou falando para você. Eu sei o peso que tem o pecado na vida de uma pessoa, porque isso pesou em mim. Eu sei que nada dá certo quando você tem um pecado na sua vida, nada seu dá certo. Tem hora que você fica chateado, tem gente que pensa até em morrer. Ah, é melhor morrer logo, porcaria de vida, mas é o pecado que está agarrado em você, que você não larga e também tua vida não muda. Tem gente que qualquer coisa fica chateado com o irmão dentro da igreja. A Lucinha era assim, a Lucinha morreu com aquela raiva dela do que ódio. A Lucinha morreu assim, porque ao mesmo tempo que ela estava brincando com você, ela estava virando a cara para você. Quer dizer, mas ela bipolar? Não, era metade Jesus e metade demônio. O demônio falava, ama seu irmão, ela abraçava. Agora o diabo, odeia ela. Não, tem gente que é assim, que tá meio a meio, igual traquinas. Entendeu? Diabo, Deus manda abraçar, abraço. Diabo manda ficar com raiva, a pessoa vira a cara. Gente, não pode estar meio a meio. Você tem que ser de Jesus de verdade. Vai lá, odeia seu irmão. Não, Satanás, porque eu não te obedeço, eu sou de Jesus. Jesus mandou amar. Tá amarrado em nome de Jesus. É assim que você tem que ser. Entendeu? Agora a pessoa faz metade da vontade de Deus e metade do diabo. Você está entendendo? Deus manda você dizimar? Não, dizimo não. Aí o diabo dá uma oferta de 50 centavos, aí tá tudo certo. Aí você vai lá e é verdade, né? Poxa, parceiro, brigadão. Gente, obedece a Deus. Se obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que você quer. Até mais, tem gente perdendo bênção grande. Nosso Deus não é derrotado não, gente. Às vezes você está vivendo coisa na sua vida que você acha que Deus não tem poder para te tirar daí. Gente, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus ele tem poder, Ele é grande. Deus, ele abençoa grandiosamente. Não é pequenininho não, é coisa grande. Só que às vezes a gente não aceita que Deus fala, né, as coisas de qualquer maneira. Alguns até aceitam a palavra, poxa, eu aceito, mas a pessoa não tem muito tempo para se dedicar a Deus. Faz uma hora, faz uma aplica de jejum, você pede suas bênçãos por não orar. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Entendeu? Então, pessoal, se tiver um pecado, sabe esse pecadinho pequenininho, que você não abandona de jeito nenhum, é ele que vai acabar com você, com a sua família, com tudo. Porque ele é uma brecha. Ele é uma brecha. Uma vez meu pastor pregou uma palavra, nunca mais eu esqueci disso. Você pegar não tem aquelas bolas de festa, de encher, aquelas bolas que você enche, bota um montão de brinquedo dentro. Tem gente que bota farinha de trigo. Que maldade das crianças, tá? As crianças são tudo branquinho, não tem? Ela é enorme, não é? Mas se você pegar aquela bolinha, aquela mais fininha que tem, e dar uma espetadinha nela, já era. Achando, mas é uma espetadinha só de nada, mas já era, ela vai desvaziar. Se você cortar ela com a tesoura, não. Só dá uma espetadinha nela, você vai ver se ela não vai dele. É, pastor, o que é isso? O diabo não precisa de grandes brechas, só ele precisa de uma brechinha. Uma coisinha só que você, uma coisinha só que você não solta, que você não muda, que você determinou na sua cabeça, como o pastor Mota falou. O demônio, gente, você tem que ter cuidado com o diabo, ele cauteriza a sua mente.
ele faz você achar, eu estou falando isso que eu já passei isso várias vezes, ele faz você achar que o que você pensa que está certo. Você está entendendo? Ninguém muda a cabeça da pessoa. A pessoa encaixa porque é daquele jeito. Então você vai, a pessoa vai na igreja, até vai, ela precisa, né? Não vou abandonar Jesus de vez. As coisas também dão uma apertadinha, tem que ir lá para Jesus desapertar para mim, mas você não. Você não aceita o que é pregado na igreja. E quando você vai no serve céus. Você quer escolher se a palavra for uma palavra que tipo, você vai vencer mesmo no pecado. Aleluia! Oh, glória a Deus, que palavra abençoada. Entendeu? Aí você aceita, mas se for uma palavra para você se concentrar, a pessoa não aceita, sai da igreja até com raiva. Quer dizer, a pessoa não aceita a mudança. Ela quer ser abençoada. Eu quero que Deus salve a minha família. Eu quero que Deus me prove. Eu quero todas as bênçãos de Deus da Bíblia. Só que você está se esquecendo de ver que a Bíblia fala sobre obediência, pessoal. Mudança, conversão. A Bíblia não fala só que você vai ser abençoado, vai ser próximo, sua família vai ser salva. Não, a Bíblia está mandando você perdoar. A Bíblia está mandando você amar seu inimigo. A Bíblia está mandando você devolver a Deus o que é de Deus, você obedecer aos vossos pastores, você honrar o Senhor. Está mandando você ir para a igreja, tomar santa ceia. Não é só isso que Deus está falando, não. Vai, Deus vai ser abençoado. Não é isso, é obediência a Deus. Então tem muita gente sofrendo, que a pessoa está no raso, a pessoa ela está numa religiosidade, ela não aceita mudar, ela não aceita a palavra. E isso vai causando um sofrimento. Então, sinceridade, desculpa falar, pessoal. Eu não sei como é que a pessoa aguenta. Eu, que sou pastor, eu fico agoniada de ver o sofrimento da pessoa. Meu Deus do céu. Meu Deus, como é que essa pessoa aguenta sofrer tanto assim, gente? E outra coisa, como ela não enxerga que o diabo está açoitando ela porque ela não está obedecendo. Ele vai cauterizando a mente da pessoa. Você, não, mas isso aí é o dia. Quando o Senhor quiser fazer, irmão, mas Deus quer fazer hoje. Só que você tem que abandonar o pecado hoje. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa fica num sofrimento. Não, mas é um tempo de Deus. É um deserto. É um vento. Olha, irmão, que diabo estou fazendo na minha vida. Mas então o diabo tem poder para fazer isso na sua vida? Tem. Na minha não tem não. Está amarrado em nome de Jesus. Ele só pode destruir a sua vida se você der lugar a ele. Gente, não se iluda, a gente está em 2025, está no começo, ainda dá tempo. Esquece esse negócio, tanto que o diabo está fazendo. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa, procura um lugar em particular, põe o seu joelho no chão, abre o seu coração de verdade para Deus. Senhor, eu não quero, eu sou suja, eu fiz, aconteci, estou com nojo desse pecado, eu quero mudar, eu não quero ser isso toda a vida, eu não quero morrer ruinado com esse pecado. Pede perdão, abre o seu coração para Deus de verdade, pessoal. Para de ficar se enganando, não é nem o diabo que está te enganando, mas você mesmo. Você se irmão que Deus aceita você desse jeito, que é normal o pecado. Não é normal, pessoal. Irmão, para com isso, irmão, tira essa mente. Essa mente já está há 10 anos você vivendo a mesma coisa. Só vai mudar quando você mudar a sua mente. Você tem que pedir força a Deus. Deus, tira esse pensamento de mim. Até hoje eu não fui fiel ao Senhor, até hoje eu pequei contra o Senhor e eu não estou achando que eu estou certo. Tira isso de mim, eu não estou certo, não certo está o Senhor. Quando você não se render a Deus, irmão, você vai sofrer, infelizmente. Eu estou falando isso para você porque eu faço isso, tá? Quando eu vejo que eu estou no pecado, irmão, eu vou lá, eu me humilho, Deus, tira isso de mim. Eu não quero ser assim, eu vou morrer assim, pecando, tudo dando errado mesmo. Não quero. Longe do Senhor, eu sei que é só sofrimento. Eu preciso que o Senhor tire esse pensamento, essa dureza do meu coração, essa rebeldia, essa desobediência. Tire isso de mim. Gente, tem pessoas que não se humilham diante de Deus, que só preferem morrer ali, ó.
engasgado, igual a Lucinha, né? Lucinha morreu engasgado lá no pecado, Lucinha, Verônica, a Isis. Não aceitava o que o pastor pregava, porque o pastor pregava, cismou que aquilo ali estava certo, a mente dela que estava certa. Tem gente que o diabo já cauterizou a mente da pessoa, não adianta, pode vir 200 pastores falar para ela que está errado. Se ela escutar 200 pastores falar que tem que obedecer, ela vai achar que os pastores de hoje em dia, só ela que está certa. Foi o pensamento que o demônio colocou na mente da pessoa. Não sai. Mas por que não sai? Porque a pessoa tem que querer, pessoal. Não adianta eu querer te ajudar, você não quer. Ué, vou fazer o quê? Nem Deus vai te forçar. Tinha um povo na Bíblia que Deus não pode salvar. Viu aquele povo lá de João? Aquele lá, Jesus não conseguiu salvar, eles não queriam. Não falei que ele tem demônio? Tá com demônio. Tá com demônio, só tá pregando assim porque é o diabo que tá usando ele. Não conseguiu salvar, Jesus não conseguiu salvar aquele povo. Porque o demônio já tinha feito a cabeça deles, entendeu? Já tinha botado na cabeça deles que quem estava errado era Jesus. Jesus que era endemoniado, ele estava certo. E nada tirava isso da cabeça dele. Morreram assim. Tem gente que morre assim. Vai embora a família, perto. Fica lá na lama, rastejando, sofrendo, sendo açoitada mesmo pelo diabo, levando mesmo no lombo, mas não sai daquele pecado. Parece que a pessoa já acostumou a ser escrava. Aí o pastor é usado por Deus para tentar tirar, a pessoa não aceita. Tá, pastor, amém, glória a Deus, ele sai da igreja. Esse pastor, seu pastor, nada a ver o que ele disse, continua a aceitar. Tem amor demais. Entendeu? É uma cegueira espiritual, gente. Deus não chamou a gente para isso, não. Deus chamou a gente para paz. Você ser feliz, as suas coisas dar certo, funcionar. Só que você não aceita a mudança, você não aceita se converter. Aquilo que está de errado que você fazia em 2024, você está fazendo em 2025. O que você fazia de errado em 2022, você fez em 2023, em 2024, mas em 2023, você não muda, não quer abandonar aquele pecado. Você está entendendo? Repara só, pastor, minha vida está assim há 10 anos que a minha vida não muda, mas você mudou. Gente, isso é sério. Isso não é para. Não estou te atacando, não, eu estou tentando te ajudar. Vai para casa e analisa. Quantos anos você está fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito? Você não mudou seu pensamento. Você não mudou o seu jeito. Quantos anos você não está aceitando o que Deus fala? Você vai ver que a sua vida não está mudando, irmão, desculpa te falar, é por causa de você. Não é por causa de Deus, não é por causa do diabo, é você, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Às vezes a gente não quer mudar, a verdade é essa. A gente já se acostumou com o pecado. Aí tem que se acostumar com o sofrimento também. O sofrimento só vai embora quando o pecado sai. Se abandonou o pecado, o sofrimento acaba. Você vai fazer uma comunhão com Deus, vai voltar para a presença de Deus e tudo seu vai passar a dar certo. Agora, enquanto você estiver acostumado com o pecado, acostumado a viver ali, o sofrimento, a luta vai ser sempre acontecendo, continuar. Entendeu? E às vezes a pessoa não pode. Você quer ir na igreja e fala, você vai prosperar. Você vai ganhar uma casa, toda a sua família vai ser salva. Vai, mas você já viu que o Deuteronômio que isso é uma promessa para quem obedece? Sim ou não? E se eu não obedeço? Eu posso estar na igreja, mas eu estou fora da promessa. E você tem que ir numa igreja que te fala a verdade. Vai na igreja que fica passando um telinho, você não, mas Jesus tinha mente assim mesmo, todo mundo conta uma mentirinha, você vai dar tudo certo, você vai andar com o reino do céu, sua família vai ser salva. Não, o diabo é o pai da mentira, você está mentindo. Não é assim não, gente. Aí a pessoa não gosta de você, está mentindo para você também. Você
Você está ouvindo mentira, você tem que ouvir a verdade, você tem que se consertar para a sua vida mudar. Por isso que eu odiava Jesus. Porque Jesus falava: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegar no reino do céu. Entendeu? Aí Jesus falava lá dos pecados do pessoal, o pessoal ficava com raiva de Jesus. Mas Jesus estava tentando salvar eles. Agora os fariseus mentirosos, não escuta esse pastor não. Tá certo, que é isso? Desse jeito aqui que a gente vê, nem isso nada. Não acontecia um milagre no meio dos fariseus. Ninguém era curado, ninguém era liberto, está todo mundo enganado. Gente, como é que é o nome daquele filme, né? Acho que a gente viu da galinha. Aquele que as galinhas tinham aquelas coleirazinhas. Oi? Quem viu aquele filme, Fuga das Galinhas? Botaram umas galinhas. Aí que tá, tô te falando. Aí o evangelho errado, o pessoal tá igual aquelas galinhazinhas, tudo sendo controlado pela religiosidade, tudo enganado. A gente tá se divertindo demais, a gente tá no bar, mal sabe que tá indo pro matadouro. Entendeu? Aí não sabe que acho que eu indo pro matadouro. Tudo enganado, coitado. Entendeu? É isso que gente, é sério, é isso que vocês querem. Vocês querem ser enganados? Fala a verdade. Não, tô bem assim do jeito que eu tô. De repente uma surpresa, sua vida no mundo. Gente, é sério, ninguém gosta de sofrimento. Jesus quer tirar você e sua família do sofrimento, mas para isso você tem que aceitar. Pastor, eu sou obrigado a aceitar? Não, mas eu também não posso falar mentira para você, eu tenho que te falar a verdade. Você só vai ser feliz se abrir seu coração e abandonar os seus pecados. Se você tem um pecado, um só, foge dele. E aí ele vai acabar com você e com a sua família. Isso é uma porta, isso é uma brecha. Eu já expliquei aqui, pecar é uma coisa, viver um pecado é outra, diferente. Entendeu? O homem, sem querer, eu tratei minha esposa mal. Você pecou? Pecou. Vai lá, Senhor, me perdoa. Estava meio nervoso, estava meio calor, sei lá, estava meio estressado. Chega lá perto da esposa, pô, desculpa, tá? Mas todo dia o cara trata a mulher mal. Você está em pecado, você está vivendo no pecado. Você não abandonou o pecado. Você está vivendo no pecado. Você não se consertou, você não quer se consertar com Deus. Se você quiser, você falar: Deus, tira isso de mim. Me ajuda a tratar minha esposa direito. Eu sei que eu estou no pecado, isso não é tudo da tua vontade e tal. Eu não posso continuar assim. Ele vai lutar contra aquilo ali. Entendeu? A esposa submissa ao marido, mas sem que ela perdeu a cabeça lá, não obedeceu. Senhor, me perdoa, não era para ter feito isso. Ela volta, ela pecou. Se consertou com Deus. Agora não, todo dia ela que manda na situação. Então, ela está vivendo no pecado. Você está entendendo que a diferença que é pecar e viver no pecado? O sofrimento, irmão, a maioria do sofrimento do mundo hoje, escuta bem o que eu estou te falando, é um pecado, só isso. Não é o diabo, não é Deus, não é nada disso. Mas está defendendo o diabo, porque o diabo não pode entrar na tua vida se não tiver uma brecha, pessoal. O sofrimento todinho hoje em dia da humanidade é o pecado, é o pecado. O pessoal não luta contra o pecado. A Bíblia diz que a nossa luta é contra o pecado, não ouviu isso na Bíblia? Nós temos que lutar contra o pecado. O diabo vai fazer de tudo você pecar e você vai fazer de tudo para não pecar. Entendeu? O sofrimento todo é o pecado, é a desobediência. Olha, eu tenho aqui na igreja, não estou me referindo a vocês aqui não, tá? Pessoas, eu não vou falar, eu já preguei. Você acha que se eu preguei a palavra, se eu vi alguma coisa errada na sua vida, eu vou ficar falando? Não. Eu oro por você, irmão. Você já ouviu a palavra. Se o Espírito Santo não te convencer, eu não vou conseguir te convencer mesmo. E Jesus falou para a gente não se meter na vida de ninguém. Mandou, vai lá e prega o Evangelho. Entendeu? Mas eu tenho pessoas aqui que, gente, o diabo cauterizou de uma tal maneira que a pessoa não obedece. Não adianta falar. Hoje mesmo de manhã eu estava orando a Deus por essas pessoas. Eu estava falando: Deus, que o Senhor tenha misericórdia e ajuda.
que é uma cegueira, sabe? Mas se tu vê o sofrimento que é a vida daqueles que não obedecem, é só luta, gente. Mas o mais estranho disso é que a pessoa acostumou com essa luta. Elas pensam que aquilo aí é normal. Entendeu? Ah, assim, minha vida de cristã, eu peraí, irmão, peraí, eu tenho luta, mas eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho alegria. As coisas, para mim, dá certo. Jesus está salvando lá a minha família. As promessas de Deus estão acontecendo na minha vida. Você está entendendo? Aí tem gente que é só batalha, só luta, nada acontece, irmão. Você tem que abrir seus olhos. Tem alguma coisa errada na sua vida. Uma brecha, alguma coisa que o diabo não está deixando. Ele está entrando por essa brecha. É essa brecha que a sua família não está conseguindo ser salva. Você não está conseguindo prosperar, as coisas, a doença está entrando, tem uma brecha. Você está entendendo? Mas doença é uma coisa natural, não é natural da vida não, gente. Doença, quem põe doença na pessoa é o diabo. Ah, que é isso, pastor? Então lê lá no livro de Jó, quem botou aquela doença no Jó? Lê lá no livro de Lucas, acho que é 10, 13, ou 13 e 10, né? Aquela mulher que andava curvada, o que era a doença daquela mulher? Hã? Lê lá. Você vai descobrir o que era. Por que a Miriam ficou leprosa? Era a poeira do deserto? Era o quê? Pecado. Pecado abriu a portinha, aí a doença, a miséria, coisa, tudo de ruim, é do diabo. Aí ele entra, aí ele bota. Aí ele bota doença, bota câncer, entendeu? Bota vontade de se matar, bota depressão, bota tudo que ele quer. Tá com a porta aberta. A porta está aberta, ele vai ficar à vontade. Você entendeu? Você está buscando a Deus, estando em santidade, vivendo uma vida séria com Deus, o diabo pode até tentar te botar uma doença, você vai amarrar, vai mandar embora, some tudo. Sabe porque ele não pode, não dá para ele. Entendeu? Você está bem com Deus, não tem como. Agora, se você estiver em pecado, é que nunca vai sair da sua vida. Pode 1000 pastores orar por você. Entendeu? Eu minto. Eu não devolvo a Deus o que é de Deus. Eu não perdoo. Irmão, pode o meu pastor morrer de orar por mim. O diabo não vai sair da minha casa. Porque eu peco. Eu estou vivendo o pecado. O pastor vai falar, sai da vida dela, em nome de Jesus. Ele vai sair pela janela e vai entrar pela porta de novo. Pior do que isso, mais triste de tudo é ele virar para Deus, que o pecado, não tem nada aqui para eu fingir esse celular, que o pecado é como se fosse uma autorização. Pior de tudo é Deus ter que engolir isso. Aí está atacando você, botando doença, destruindo. Se Deus for falar alguma coisa, o diabo, eu posso dar aqui a autorização aqui. É o seu pecado, meu Deus. Eu posso aqui, tem direito de ficar na vida dela. Deus vai falar o quê? Você não quer abandonar o pecado? Aí Deus vai usar um pastor, vai usar uma pastora para falar para você. Você vai insistir no pecado e ele não vai fazer nada. Entendeu? Deus só vai olhando. Cada dia você sofre, Deus fica assim. Se você abandonar esse pecado hoje, eu tenho que mudar a sua vida hoje mais. Eu não posso separar de você. Gente, o pecado faz separação entre nós e Deus. É uma obediência, o pecado é uma obediência maligna. Quem você obedece, ele passa a ser o Senhor da sua vida. Isso é uma coisa para você refletir. Se eu obedeço a Deus, Ele vai ser meu Senhor. E se Ele for meu Senhor, Ele vai me salvar, Ele vai salvar minha família. Ele vai me prosperar, Ele vai mudar a minha história. Ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar saúde, vai me dar paz. Eu vou viver bem. Mas se eu obedecer o maligno, ele vai ser o Senhor da minha vida. Ele só veio para quê? Roubar, matar, destruir. Deus não pode
vai fazer nada? Como? Se eu não quero largar o pecado? Deus não pode forçar. Ele pode mandar uma palavra para você se arrepender. Se você for uma pessoa, não for uma pessoa dura de coração e aceitar, você vai se arrepender e vai ser abençoado. Mas se você for aquela pessoa dura de coração, infelizmente. Judas era duro de coração. Jesus não conseguiu salvar o Judas. O Judas não abandonou o pecado de jeito nenhum. Ele roubava na sacolinha e ele não mudou. Não adiantava Jesus pregar para Judas. Judas cismou que era. O diabo cauterizou a mente dele, fazia ele achar que ele estava certo. Ué, o que tem demais, gente? Entra um dinheirinho ali, um dinheirinho a menos, um dinheirinho a mais, não vai nem fazer tanta falta assim. Cauterizou a mente dele. Ele não aceitava o que Jesus falava. Ele não abandonou, ele não quis abrir mão do pecado. Ele não quis se arrepender. Olha o que aconteceu com Judas. Ele foi até a morte. Saulo era outro que não quis abandonar o pecado. Deus ainda usou o profeta Samuel para ir lá nele, para ver se ele se arrependia. Rasgou a roupa do profeta, tomou assim. E continuou com aquele coração duro, perseguindo Davi, até morrer. Morreu os 3 filhos. E ele se suicidou. E daí o Saul também era orgulhoso, tá? Ele mandou o obreiro dele matar ele. Me mata. Eu não quero passar essa vergonha de ter se mandado. Ele já estava morrendo, meu prefeito. Aí o obreiro, não quis nem mexer, eu vou mexer no ungido de Deus. Tá, então vou dar essa espada aqui para resolver. Ele se matou. E tudo isso, quem matou o Saul? Quem matou o Judas? Quem matou o Sansão? Mas foi o diabo. Mas por quê? Por que o diabo matou ele? Por causa do pecado dele. É um pecado que ele não queria abrir mão. Se eles abrissem mão, gente, ele estava livre. É isso que eu estou tentando entender. Quando você abre mão do que está errado, você toma a decisão, você está livre. Aquele passarinho saindo da gaiola. O diabo não pode mais tocar em você dali para frente. O pastor Mori costuma dizer que o homem arrependido e a mulher arrependida pertencem a Deus. Agora, aquele que endurece o coração morre no pecado, mas não é livre, porque a pessoa continua presa. Quando você não abandonar o pecado, você está preso na mão do inimigo e ali ele vai fazer você de pecar. Só tem uma maneira de sair da mão dele: arrependimento, conversão. Eu vou mudar, eu não quero mais ser desse. Você ora de manhã, você ora de tarde, você ora de noite. Jesus, acaba com esse meu jeito, tira isso de mim, tira esse pecado de mim. Não quero mais ser assim. Irmão, para pensar, o pecado acaba. Às vezes o pecado está acabando com a pessoa. Pessoa que vive pecado, o pecado está acabando com a vida da pessoa. A pessoa não passeia, a pessoa não tem vida, a pessoa só vive desesperada, só vive agoniada, só vive sofrendo. Você não entende que isso está te aprisionando, está acabando com você. Você não é feliz. Você não dá aquela gargalhada, sabe? Vem lá de dentro. Não, você não é feliz. Você está preso. Entendeu? O pecado está cisteira. Tem gente que é trancafiada dentro de casa, não tem prazer nem para abrir uma janela, um caô desse tudo fechado. O pessoal chega na tua casa e pensa até que você não está em casa. Fica trancado dentro de casa, a casa da pessoa, você entra lá, tem aquele aspecto de tristeza. Não tem uma alegria, entendeu? A pessoa brinca, o pecado está destruindo ela não vê. Entendeu? Ela acha que você não vai assim mesmo. Cada um nasceu para carregar a sua cruz. Que o evangelho não está rápido, nem a cruz Jesus já levou, está muito pesado, ele não está carregando sozinho não. Não, mas é assim mesmo, porque todo dia deitado doente, porque é assim mesmo. Hoje em dia é tanta doença, né? O diabo está te enganando. Jesus já te deu saúde.
Mas por que eu só vivo assim? Porque você só vive no pecado, o diabo não sai de você. Entendeu? Ele não vai sair de você, só vai sair de você a hora que você tomar uma decisão. Não peco mais, chega. Aí ele sai. Ele não volta mais. Então, pessoal, vamos ver aqui para a gente ver. Mateus 3, pessoal. Olha só, presta bem atenção. Mateus 3. Citar alguns trechos da Bíblia aqui, tá? O Evangelho de Cristo, desde o começo, é o Evangelho do arrependimento. É você se arrepender. O primeiro passo de tudo é você se arrepender. Você tomar uma decisão de largar os seus pecados. Ele está falando aqui, ó, vamos lá. Mateus 3, lá no versículo. Vamos pegar tudo para a gente entender. E naqueles dias apareceu João Batista. Pregando no deserto. Esse aqui, a Bíblia diz que entre nascido de mulher não houve um profeta maior do que João Batista. Ele veio na frente preparando um lugar para o Messias. E ele batizou Jesus. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é isso? Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as vossas veredas. Vamos dar uma paradinha aqui? Qual é a primeira coisa que ele chegou anunciando? Arrependei-vos dos seus pecados. Você tem que se arrepender. Aquilo que eu faço de errado, eu tenho que parar com aquilo ali. Mateus 4. Mateus 4, versículo 17. Isso aqui agora é Jesus, tá? Ele lá é João Batista, agora é Jesus. Acharam aí? João 4, 17. Aí aqui já é Jesus, né? Olha o que Jesus veio, ó, pregando. E desde então, Jesus começou a pregar. E a dizer o que, pessoal? Arrependei-vos, porque é chegar o reino dos céus. Ó, tá vendo que uma pregação se batia com a outra? Primeiro João, agora Jesus, e vai embora. O primeiro evangelho a ser pregado de tudo é o evangelho do arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. E se não tiver perdão, você continua no pecado. Se você continuar no pecado, você está separado de Jesus. Você separado de Deus, como que as suas coisas vão dar certo? Gente, não é bicho de 7 cabeças, não. É muito claro, se eu estou separado de Deus, como que as minhas coisas vão dar certo? Eu preciso de Deus. Ontem, eu estava dando um conselho, uma pessoa que chegou perto de mim e me pediu um conselho. Aí eu falei para ela, eu falei: filho, Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. A semente, você planta ela ali na terra. Só que ela, para ela nascer, ela precisa de quê? Ela precisa da chuva. Ela precisa ser regada. Se ela não for regada, não tem como ela nascer. Se ela for regada, ela vai nascer. Assim somos nós. Nós, para vencer, nós precisamos de Jesus. Se não
não tiver Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Assim como a semente precisa dar, a gente precisa de Deus, gente. E Deus, para Deus ficar ao nosso favor, tem que haver uma separação nossa com o pecado. É um dos dois. Ou eu me separo de Jesus e fico com o pecado, ou eu me separo do pecado e fico com Jesus. Não existe meio termo. Entendeu? Mas se no meio da sua caminhada você sem querer pequei, você vai lá e se conserta com Deus. Agora você viver no pecado, isso não é normal. Você está separado de Deus. A verdade é essa. E o maligno está te enganando, ele engana, tá? Eu já vivi separado de Deus. Eu já vivi no pecado. Ele vai fazendo você achar que ele é normal. Não, mas o pastor falou, mas não é bem assim, não. Todo cristão tem. Vai melhorar. Te orando que vai melhorar. Você ora. Nada. Jejua que você vai ver se não melhora. Aí você ora, jejua. Você desculpa o termo, você parece tão palhaço. Você fica ali, olha, jejum. Nada acontece, você está em pecado. Eu já vivi assim. E quer saber de uma coisa? Eu perdi o maior tempo da minha vida. Que até eu acordar que não ia acontecer nada, que eu estava no pecado, que não era só eu orar e jejuar, eu tinha que consertar também. Tem entendendo? Só ora, jejua, sobe um monte, ora de cabeça para baixo. E o demônio põe na sua cabeça que Deus está te honrando. Deus é amor. Deus é misericordioso. Jesus jamais vai deixar de te socorrer. Mas, irmão, você no pecado, você está separado de Deus. O pecado não deixa Deus te ver, não deixa Deus te ouvir. É o maligno que está te enganando. Pastor, como que eu faço para minha oração ser aceita? Eu já falei para você, quando você for a Deus, você tem que, quando você vai ter um encontro com uma pessoa muito especial, você se prepara. Vamos botar ali um exemplo ali. A Aline marca o esposo dela, marca com ela. Aline, se ajeita mais tarde, eu vou levar você num lugar especial. Ela vai lá, faz o cabelo, faz o creme, né? Mas, você pode ir daí direto, que eu já vou direto da onde eu for. Aí o marido dela, não sei do que ele trabalha. Vamos supor que ele trabalhasse num lugar que se suja muito. Ele vai chegar lá todo sujo de graxa, entendeu? Tudo arrumadinho, cheirosinho. Todo, sei lá, sujo de cimento, que ele trabalha, suado. Irmão, quebrou a vida, né? Se ele tem um corpo marcado com a Aline, o que ele vai fazer? Uma pessoa especial, não vou passar em casa, ou sei lá, uma mãe na casa da minha mãe, alguma coisa. Mas eu vou passar um perfume, né? Deitar o cabelo. Eu vou aparecer lá desse jeito, no encontro romântico, todo sujo, todo suado. Você tá entendendo? Ele vai dizer, a mesma coisa é a Aline. Não, vou eu te levar mais tarde pra gente fazer um lanchinho. Acredito que ela não vai, acaba todo em pé, toda suada, ela não vai fazer isso. Vai então, né? Vou tomar um banho mais tarde, vou fazer um lanchinho com meu marido, passar um perfume, né? Tem mulher que gosta de passar um batomzinho, vai se preparar. Entendeu? Ela vai ter encontro com uma pessoa especial. A mesma coisa somos nós com Deus. Você vai a Deus, você tem que se preparar seu coração, pessoal. Primeiramente, você tem que perdoar aqueles que pecaram contra você. Você tem que pedir perdão, abrir seu coração, pedir perdão a Deus. Se você sente que tem pecado, você não consegue largar, que colou em você. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda. O Senhor prometeu que ia me perdoar e purificar de toda iniquidade. Tira isso de mim. Eu não estou conseguindo fazer isso que o Senhor quer, falar que você quer. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Muda minha mente, muda o meu entendimento. Eu preciso de uma mudança, preciso de uma mudança. Você tem que pedir isso a Deus. E você tem que se preparar para ir para Deus. Tem gente que vai com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, não perdoou, não pediu perdão, mas de qualquer maneira. Quem que Deus vai ouvir oração desse jeito? Agarrado no pecado, a pessoa abraçou, tipo, um amigo do povo, não, esse aqui é meu amigo. Mas Jesus vai me aceitar com ele assim, Jesus não vai aceitar ele. Eu sinto muito dizer, não vai, ele ama você, mas ele abomina o pecado. Deus tem nojo do pecado. Tem nojo do pecado.
Você está entendendo? Vou botar assim um exemplo. Vocês que têm filho aí, agora não, cresceu, né? Mas vamos supor que seu filho caísse dentro, tu ama ele, não ama? Mas caiu dentro de uma fossa. Poxa, que tristeza. Vamos supor que caiu. Irmão, tô colado no cabelo, coisa séria. Você fica, o que houve quando você caiu numa fossa? Você ama ele, não ama? Mas você vai abraçar ele? Fala a verdade. Vem cá com a mamãe, tadinho, quero ir numa fossa. Deixa eu botar pegar. Você vai fazer isso? Sabe o que você vai falar? Corre pro banheiro! Quero aí que eu vou pegar shampoo, vou pegar não sei o quê, vou pegar álcool para passar na pele, porque pode ter alguma bactéria. Não, você esteja com nojo da bactéria, mas você vai procurar cuidar dele, passar um álcool em gel aí. Você está entendendo? Depois que estiver todo limpinho, cheiroso, você vai abraçar ele, porque você ama ele, mas você não ama a sujeira que está nele. Assim é Deus. Deus ama você, ele não ama a sujeira do pecado agarrado em você. Isso ele tem nojo. Porque o pecado para Deus é uma sujeira, tá? É uma imundícia. Você já leu isso na Bíblia? É uma imundícia. Pecado para Deus é uma imundícia. Ele tem nojo de pecado. Deus abomina o pecado. Então ele ama você, não o seu pecado. Mas tem gente que ficou amigo do pecado e acha que não, Jesus ama eu e meus pecados. Gente, não dá. Você tem que abrir mão do pecado. Jesus não quer. Ou isso ou você vai ficar, é uma escolha sua. Você vai ficar com o pecado longe de Jesus ou você vai ficar com Jesus longe do pecado. É uma escolha. Você não está entendendo o que significa o pecado para Deus, irmão. Deus tem nojo do pecado. O pecado separou Adão e Eva de Deus, separou o homem de Deus, fez o homem cair, condenou o homem à morte. Tudo isso foi pecado. Fez Deus ficar anos longe do homem. O pecado não é um pecadinho light, igual você está pensando, não. O pecado para Deus é muito sério. O pecado custou a vida de Jesus. Custou o sangue de Jesus lá na cruz. Quando você pega, é a mesma coisa que você está achando legal que Jesus passou. Você está crucificando de novo o Filho de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Não é que é um pecado? Não é coisinha boba, não. Por isso que ele já vem falando, arrependei-vos, larga isso, acaba com isso. Atos 3. Atos 3. Pastor, eu queria ter um pouco de paz, eu queria... Sabe, pastor, eu queria ter paz na minha casa, eu queria andar em paz, viver feliz, minhas coisas dar certo. Tem tanta luta que tem hora que eu penso que não vou aguentar mais. Muito sofrimento. Olha o que ele está mandando você fazer. Presta atenção. Atos 3, versículo 19. Acharam aí? Sim ou não? Olha o que está escrito aí, pessoal. Arrependei-vos. Não é isso? Outro lugar. Olha, eu podia mostrar para você aqui uns 10, 20 lugares na Bíblia que falam sobre arrependimento, tá? Mas eu não vou fazer isso que não dá tempo. Mas a Bíblia toda fala sobre arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Quer dizer, arrependa-te e muda de ideia. Não continua fazendo a mesma coisa, não, muda. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, porque os seus pecados só é apagado quando você se arrepende e muda. Porque também tem gente que, mas eu já me arrependi, pastor, mas você continua fazendo a mesma coisa, você peca, pede perdão e faz a mesma coisa. Peca, então você não mudou. Entendeu? Aí ele está falando, para que sejam perdoados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Sabe o que é um refrigério? Sabe o que é um refrigério, pessoal? Paz, sossego. Suas coisas vão dar certo. Suas coisas vão funcionar.
É isso. Entendeu? É simplesmente você tem que abandonar o pecado, só isso. Lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado é mais fácil do que viver nele, sabia? Viver nele é agoniante, gente. Viver no pecado, estou te falando sério, viver no pecado é agoniante. O troço nojento, você não tem paz, você não tem sossego, nada seu dá certo, você não é feliz. Irmão, a coisa é séria. Já pega um, pega outro, ataca uma, ataca a gente dele, não te dá sossego. Pior coisa que tem é viver no pecado. Você vai se enganando, se iludindo, você para ano, saindo, nada acontece, é terrível. Eu sei que já vivi muito tempo no pecado, enganada. Entendeu? Você quer um refrigério, você não quer ter um refrigério, você não quer ter paz, não quer que as coisas funcionem, não quer que um troço maligno, aquelas coisas ruins, tudo isso saia da tua vida, você seja feliz? Quero. Está falando aí, arrepender e converter muda. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais falar isso. E você não consegue sozinho, você tem que pedir força a Deus. Deus, me ajuda, me dá força, eu não quero. Cria em mim um temor, uma santidade, para me dar força para me parar com isso. É falar mal dos outros, isso é pecado, pessoal. Julgar o filho dos outros. Você tem filho, você tem família. Você fica julgando os outros, tudo vai cair nas tuas costas, julgando o marido dos outros, irmão. Não é para julgar, é para orar, porque Jesus mandou você fazer orar. Glória a Deus, eu sei de cada coisa, irmão. Eu sei de cada coisa. Como assim? Coisas que as pessoas conversam comigo, coisa cabeluda. Eu não vou julgar ninguém. Trata a pessoa bem, conversa, brinca, ora pela pessoa, não tem que julgar ela. Você está entendendo? Jesus não veio para os santinhos, não. Jesus veio para os pecadores, para que se arrependam. Tá? E também não veio para os pecadores, você continuar no pecado. Ele veio para o pecador, porque se arrependam dos seus pecados. Entendeu? Então o pecado, ele é assim. E o que eu estou pregando para você, não é que eu estou pregando para você, não. A minha vida, você não tem ideia, eu luto contra o pecado. Eu vivo lutando para não pecar, gente. É cada armadilha que o diabo arma para você pecar, e eu vivo lutando. Não, isso eu não posso fazer. Não, aquilo eu não vou fazer. Senhor, olha aí. Você está entendendo? A Natasha, ela convive junto comigo, ela sabe lá, às vezes, coisas que acontecem, tudo para querer fazer um pecado. Não vou fazer isso, está amarrado em nome de Jesus. Eu vivo lutando contra o pecado, porque eu sei que se eu tiver um pecado, eu não sou perfeita não, pastor, você não erro, mas eu não vivo no erro. Às vezes eu, sem querer, eu erro, mas eu vou lá, Deus, eu sou ser humano, todos nós somos. Na hora, um pouquinho tempo depois, eu também não fico esperando não, gente. Eu vou lá e conserto logo. Deus, foi sem querer, não era para me ter feito isso. Ou foi querendo mesmo, mas eu estou pedindo perdão, porque eu sei que eu não posso viver longe do Senhor, no pecado. Eu não fico ali, sabe, cultivando aquele Deus me livre. Eu vou ficar separado de Deus. A primeira pessoa que eu sei que ele vai começar a atacar, minha família. Não é nem eu. Primeiro ele vai logo para minha família. Daqui a pouco sou eu. Entendeu? Não, Deus me livre, eu falar com o diabo, atacar um dos meus filhos, da minha família, e eu não tenho autoridade para mandar aquilo sair, gente. Porque eu estou preso na mão do diabo, é triste isso. Nada meu dá certo, eu vivo sofrendo, desesperado, porque o pecado está ali, eu me afastando de Deus. Gente, é triste você viver longe de Deus. É triste. Para a gente finalizar, agora a gente já vai, tá? Isaías 59. Eu já vivi assim, irmão, sofrendo por uma coisa. E Deus falou, não dá, você tem que abandonar isso, que é para me agir na sua vida. Senão, infelizmente, você vai continuar sofrendo, não vou poder fazer nada. Depende de você. Tem coisas que Deus falou para mim, depende de você, não é mais de mim. Você tem que abandonar isso aí. Entendeu? Tem coisas que são, é nós, não é mais Deus. Deus já falou que é errado, já. Agora ele tem que lutar para pagar. Sim ou não? Deus já me ensinou o que é certo? Já, então eu tenho que lutar para fazer o que é certo.
Quem estava aqui no domingo, na sexta-feira à noite, que ele estava comemorando meu aniversário, tu viu que o meu pastor veio aqui fazer uma oração? Tu viu o que ele... Vocês que estavam, tu ouviu o que ele falou? É a mesma coisa que ele pregou lá. Que melhor fora se você não tivesse conhecido o caminho da verdade, do que você conhecendo, insistir no erro. Porque você não é mais inocente, pessoal. Esse que é o problema, você não é mais inocente. Porque antes de você saber, você pode alegar, Senhor, eu não sabia que mentira é um pecado, Jesus. Eu não sabia, Deus, que eu tinha que perdoar meu próximo. Eu não sabia que depois que eu me batizei eu tinha que tomar Santa Ceia, Senhor. Deus, eu não sabia que eu tinha que devolver o dízimo é do Senhor, eu não sabia de nada disso. Tá bom, você não sabia, você é inocente. Agora, depois que você sabe, você decidiu não fazer, aí entra a desobediência já, não é mais... Nossa, aí você está desobedecendo mesmo, voluntariamente, gente. Entendeu? Mas, pastor, é o diabo que faz eu fazer. Irmão, você tem uma linha de raciocínio. O diabo ele vai tentar fazer você desobedecer, mas ele não pode forçar você também a desobedecer, não. Você tem um livre-arbítrio, você pode dizer não para o diabo e sim para Jesus. Ou sim para o diabo e não para Jesus. Você que vai escolher. Entendeu? A escolha é sua. Assim como Deus não pode forçar você a obedecer Ele, você tem um livre-arbítrio, o diabo também não pode forçar você a obedecer Ele. Ele tenta te convencer na sua mente. Não, a pastora disse isso. Nada. Você conversa de pastor e tal, você é bobo. E você cai na dele. Você está deixando já fazer tua cabeça. Outra palavra. E se o que está sendo pregado aqui é a verdade, eu tenho uma escolha. Ou fica a verdade, não, vou ficar pelo sim, pelo não vou arriscar, não, vou ficar com o que o pastor falou. Não, vou lutar e tal. Aí você está ficando com Jesus. Agora, quando você sair daqui, o diabo vai fazer de tudo e tirar essa tua cabeça. Nada, se conversa de pastor. Hoje em dia, né? Não, tá? Ele vai trabalhar na sua mente, porque ele fala na mente da pessoa. Aí você é mesmo, né? Quem você for convencido a obedecer, quem vai ser o seu Senhor? Entendeu? Sabe quem ele fez isso? Caramba. Deus falou para ele. Está pensando que Deus vai ficar andando atrás de você? Deus não faz isso não. Deus já falou. Aí é contigo. Ele foi lá no jardim do Éden e falou para Adão e para Eva: todo fruto que tiver aqui, vocês vão comer, menos aquele ali. Aquele ali é do bem e do mal. Aquele lá não comerás, porque o dia que vocês comerem dele, vocês vão morrer. Deus avisou eles e foi para onde? Foi embora. Deixou eles lá à vontade. Tá pensando que Deus ficou tomando conta? Deixa eu ver se eles vão comer o fruto. Não. Deus não fica vigiando você, não. Ele já falou com você. Se você quiser obedecer, você vai ser feliz. Se você não quiser, infelizmente, as consequências vão vir. Aí, o que aconteceu? Quando Deus saiu dali, o diabo começou a trabalhar na mente da Eva para convencê-la ao contrário do que Deus falou. Ué, o que Deus disse? Olha só. Não comereis desse fruto, que morrereis? Nada. É porque ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. Ele trabalhou a mente da Eva para tirar aquilo que Deus falou. Tadinha, a Eva foi, mesmo. Vendo ela que a fruta era desejável os olhos, ela já estava com vontade de pecar mesmo, e que era boa para dar entendimento, mas quem falou para ela que aquilo era boa para dar entendimento? O diabo, não foi Deus que falou isso para ela. Quer dizer que ela caiu direitinho. Ela foi lá, deu o marido dela, se deram mal os dois. Sabe porque ela deixou o maligno tirar o que Deus falou. Tem muita gente que deixa. Você está ouvindo isso aqui.
Aí daqui a pouco você sai daqui. Não, esses pastores são tudo sem dinheiro. Esses pastores querem tudo dinheiro, por isso que eles ficam pregando no vídeo. E continua sendo em pecado toda a vida. Até quando você vai obedecer o diabo, gente? Gente, tem coisa que não é mais Deus, é você. Você está entendendo? Eu tenho que escolher enquanto eu obedecer ele, ele nunca vai sair da minha vida. Você está entendendo? Nunca. Ele vai sempre grudar ali, ó. Ah, mas o pastor falou que é para perdoar. Não é bem assim, não. Tem gente que não dá para a gente perdoar. Aí você vai indo. Ele está te envolvendo. Ambelando. Irmão, não. Eu prefiro ficar com a palavra. Não. É mesmo. É coisa do pastor, tá bom. Mas eu prefiro obedecer a coisa do pastor assim mesmo. Melhor do que obedecer você. Melhor obedecer do que sacrificar. Você está entendendo? Gente, é sério. Eu ouço lá a palavra, eu fico com aquilo engasgado na minha mente. Não, poxa, o pastor falou sobre isso, eu tenho que mudar. E eu tenho que vigiar a marca para não cair nessa. É isso que eu fico pensando. Agora você fica assim, conversa com o pastor. Irmão, já está tirando a palavra do meu coração. A minha vida não vai mudar, o sofrimento toda a vida. Entendeu? Eu não aceito o que Deus falou. O Naamã foi curado da lepra porque ele aceitou que Deus usou o profeta. Não foi o Elias, não, foi o Eliseu, né? Deus usou o profeta Eliseu, o Naamã foi curado porque aceitou o que o profeta falou. Aquela mulher viúva que estava correndo risco de perder os filhos, estava no fundo do poço, não tinha mais nada, ela pagou as dívidas dela, ficou com os filhos, prosperou, viveu o resto daquilo ali porque ela ouviu o profeta que Deus usou. Você está entendendo? Josafá venceu uma batalha, 3 exércitos que veio sobre ele, porque ele ouviu o profeta. Isso é porque eu ouvi, irmão. Pastor fala. Pastor, mas aí pastor não é profeta. Não, profeta. Todo pastor e toda pastora no Novo Testamento para cá é um profeta ou uma profetisa. Não existe profetisa, gente. Novo Testamento fala da Ana. Era uma viúva. Ela viveu com o marido dela 7 anos. Ela já era viúva de quase 80 anos. Depois que ela viveu com o marido dela, ela tinha 80 anos, mas ela não casou mais. Ela ficou só servindo a Deus no tempo. Profetiza Ana. Está lá no livro de Lucas. Se não me falha a memória, eu acho que é capítulo 1, capítulo 5, por ali. Fala sobre Simeão e a profetisa Ana. A Débora era uma juíza, uma profetisa, uma juíza do povo de Israel. Ulda também era uma profetisa. A Miriam era uma profetisa, né? Pelo amor de Deus, existe profetisa, existe pastora. A Raquel era uma pastora de ovelhas. A Dorca era uma discípula. A gente tem que ler mais a Bíblia, pessoal. Está entendendo? Todo pastor, toda pastora é um profeta. O profeta é mensageiro de Deus, porta-voz de Deus. É aquele que fala por Deus, dá o recado de Deus. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente não quer obedecer. Aí, o pastor esgoela de falar, a pessoa faz tudo diferente. Esgoela de falar, faz tudo diferente. Depois a pessoa vem, pastor, sei lá quem faz conta. Ou até Deus, vai direto, Deus, por que Deus? Meu Deus! Você não está vendo que eu estou morrendo? Mas, irmão, Deus está falando que você não obedece. Entendeu? O diabo toma conta, ele não é bonzinho, não. Bonzinho, vai nessa. Ele veio para roubar, mas vai destruir, ele é terrível. Se deixar, ele acaba com você. Então, lá no Isaías 59, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está falando aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar. Porque às vezes você está assim, por que eu oro, gente? Parece que Deus não me ouve. Só tem dois motivos para Deus não te ouvir. É simples. Se não for um, é o outro. Você vai matar a charada rápido. Se você souber os motivos, você mata a charada rápido. Você entendeu? Deixa eu te explicar. Existem dois motivos que Deus não te ouve. Você pode estar no pecado. O pecado está atrapalhando ele de te ouvir. Você tem que procurar, vasculhar na sua vida, o que está acontecendo, abandonar aquele pecado ali, se consertar. Gente, não é que se você não tem jeito, não. Você tem. Tá? Não pensa você que Jesus... A pessoa pode estar no pior pecado do mundo. Pior pecado que for. Deus quer você. Deus te ama. Mas só que Ele quer que você abandone esse pecado. Ele não quer você com pecado, com as malas de pecado atrás de você, não. Ele quer que você abandone o seu pecado e venha para Ele. Ele não quer nem saber o que você fez daqui para trás. Ele quer saber o que você vai fazer daqui para frente. É um conserto com Deus, gente. Só que a gente, muitas das vezes, a pessoa quer que Deus engole a gente com pecado. Aí não vai. Você passa da porta estreita do pecado, não. Vai ficar engasgado ali. Tem que deixar o pecado. Você está entendendo? Só tem dois motivos que o milagre pode não estar acontecendo na sua vida. É fácil você saber. É se você estiver no pecado. Você tem que se consertar com Deus. Abandonar aquele pecado, pedir força a Deus. Pastor, eu já abandonei. Estou bem com Deus. Qual é o outro pecado? A incredulidade. Você está bem com Deus, mas você não está crendo. E tudo é possível que crê. O pai do jovem lunático chorava em lágrimas, pedindo Jesus que ajudasse o filho dele. Mas Jesus falou o que para ele? Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Só isso. Isso é as duas coisas que atrapalham Deus de te abençoar: o pecado ou a incredulidade. Se você se consertou com Deus e você sabe que não é pecado, então, Pai, me ajuda agora a crer. Tira de mim toda dúvida, todo medo, toda incredulidade. Com certeza, gente, isso é infalível. Isso é um milagre que vai acontecer. Vai te ajudar e vai acontecer. Ou você sente que você está crendo. Não, eu estou crendo, mas não está acontecendo nada. Então tem um pecado te atrapalhando. Pede força, Deus, Senhor, me mostre o teu pecado e tal. Se consegue. Essas duas coisas impedem Deus de agir na sua vida. Só isso, não faz nada. Se livrou do pecado, está crendo, nada mais para você. Vai ser uma bênção atrás da outra. Tudo que eu estou te falando. Até o que você não pediu vai acontecer. Você vai ficar, meu Deus, mas isso eu nem pedi, mas vai vir. Vai vir porque você agora se encaixou certinho. Sabe aquela peça que encaixa certinho no lugar? Agora você se encaixou. Então ele está falando aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Que tem gente que pensa o seguinte, que Deus não está te ouvindo. Não, mas Deus não está nem me ouvindo. Oro, ele está nem aí. Não. Para ele te ouvir, você, como eu falei, você precisa vir a Deus e você precisa se preparar. Em primeiro lugar, tem que ser tirado o pecado. Se você sabe que o pecado impede Deus de te ouvir, o que você tem que fazer? Já vou me consertar logo. De força a Deus, abandonar esse pecado. Entendeu? Só, gente, que preste atenção. Pastor, eu já tentei fazer isso. Eu já fui para casa, igualzinho a senhora falou. Orei a Deus, pedi perdão, pedi Jesus para tirar o pecado. Não aconteceu nada, irmão. Você, tudo é um encaixe, presta atenção. Você tem que realmente se arrepender do seu pecado. Porque às vezes você está achando que você está gostando daquilo que você está. Não veio o arrependimento, não veio até você. Você só está pedindo perdão e conversando com Deus e tudo, só para você se acertar com Deus, para ganhar logo a sua bênção. Você não se arrependeu daquele pecado. Você ainda não tomou consciência que aquilo realmente é errado. Você acha que aquilo está certo.
Você está entendendo? Tem gente que não acha que é errado. Por exemplo, tem pessoa que mente, mas não tem nada a ver, uma mentirinha, gente. Mas tá bom, né? O pastor falou que pedir perdão, mas ele não se arrependeu. Ele continua achando que é normal a mentira. Tá entendendo? Não, isso tem que vir o temor em você, tem que vir um arrependimento. Você tem que se convencer que aquilo ali é mal, que aquilo é para destruir a sua vida. Entendeu? Não pode ser uma coisa da boca para fora, gente. Sabe o que Jesus falou para o Davi? O que Davi falou para Deus? Eis que eu sei que tu amas a sinceridade no íntimo. O negócio tem que vir lá de dentro de você, tem que bater aquele arrependimento realmente. Pai, eu errei, tá certo, você está falando que tá certo. Tem pessoa que não concorda com Deus, vai lá se arrepender, mas ser aquela coisa superficial, só para poder, tá bom, Senhor, eu entendi. Perdoa aí, entendeu? Já viu aquela pessoa que veio te pedir perdão? Você sente, tu vê nos olhos dela que ela se arrependeu do que ela fez com você? Que ela realmente está arrependida? Ela vai lá, poxa, fulano, me perdoa mesmo. Mas tu já viu que tem gente que vai te pedir perdão que você tá vendo que não é sério? Tá, perdoa aí, tá? Mas nada, você tá vendo que é da boca pra fora. Você não tá... Oi? Não, você não tá nem arrependida. Tá, perdoa aí, tá pedindo por pedir. E existe isso também com Deus. Você vai lá pedir perdão a Deus só para mudar, Senhor. Eu tô cheio de problema, tem que resolver meus problemas. Tem que fazer o quê? Pedir perdão? Tá. Então, você tá entendendo? Não é sério com Deus, é sério, gente. Não é aquela coisa que você se arrependeu no fundo do coração. Poxa, realmente eu tenho vindo fazendo coisa errada com Deus. O verdadeiro arrependimento, você fica triste, sabia? A própria Bíblia diz isso. O verdadeiro arrependimento, você fica triste. Não é com Deus, você fica triste com você mesmo. Você fica, poxa, Deus, eu andei fazendo umas coisas. Não era para me ter feito isso. Dá aquela tristeza, aquele peso de você ter errado com Deus. Aí, mas depois que você abre seu coração, que você conversa, aquela sinceridade mesmo, que você se limpa mesmo com Deus, aí sai aquele peso e dá aquela alegria, você foi perdoado. Aquela alegria como se fosse um sinal de que agora você está bem com Deus, né? Aquela paz, aquela alegria. Quer dizer, você se consertou com Deus. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, que são os pecados, faz o que, pessoal? Divisão, tem Bíblia que fala separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa a gente de Deus. Aí, pastora, mas por que nada meu dá certo? Eu vou para a igreja, eu oro, eu busco, eu jejuo, já estou chateada, nada meu dá certo. Mas porque se você estiver no pecado, você pode orar, você pode jejuar, você pode ir para a igreja, mas você está separado de Deus. Porque você está no pecado, você está separado. Como é que Deus vai agir na minha vida se eu estou separado dele, gente? Você entendeu? Eu tenho que limpar meu coração, abandonar aquele pecado. Aí eu vou orar, Deus vai me ouvir. Ele falou isso lá na carta de Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu, olha só, aí eu vou ouvir, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Entendeu? Porque às vezes você está orando, está fazendo, está acontecendo, mas está em pecado. Como é que Deus vai ouvir desse jeito? Está separado de Deus. Aí ele está falando, cadê? Mas as nossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não nos ouça, tá vendo? Como Deus não ouve, Deus não consegue te ouvir, Deus não consegue te ver. O pecado é um paredão, ele entrou na frente. Aí você tem que realmente
confessar o seu pecado, pedir perdão, mas gente, tem que ser de coração, tem que haver um arrependimento, você tem que estar convencido, primeiro você tem que estar convencido que o que você fez está errado. Enquanto eu achar que está certo, não vai haver um arrependimento sincero, porque eu estou achando que está certo, pessoal. Entendeu? O pastor fala que eu tenho que amar meu inimigo, não, mas também não é bem assim, não. Porque tem pessoas que é difícil de... Como é que eu vou me arrepender se eu acho que está certo? Não vai surgir um arrependimento. Eu vou pedir perdão da boca para fora, nada vai acontecer, eu vou continuar odiando meu inimigo. E aí as coisas não vão mudar. E, gente, tem gente, escuta o que eu estou te falando, tem gente perdendo bênção grande. Não é pequenininha, não. Você não está entendendo quem é Deus. Você já era para estar lá na frente. Sua família está perdendo bênção grande também. Porque nossa família também faz parte da promessa. Deus quer abençoar. Vai ver que tem parente seu sofrendo, que é uma coisa que Deus queria. Lembra o Davi disse? Fui moço. Agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus quer abençoar a sua descendência. Não quer que a sua descendência viva mendigando, sofrendo, não, doente, escapelado, nada disso que Deus quer. Entendeu? Só que é aquele negócio, a gente precisa abandonar o pecado, ou um ou outro, ou Jesus ou o pecado, não tem pra onde correr. Não tem. Pecar é uma coisa. Estou na presença de Deus, sem querer eu pequei. Fui tentar cair, vou lá, vou me consertar com Deus e vou voltar. Entendeu? Outra coisa é eu viver. Eu achar que aquilo ali é normal e não abandono o pecado de jeito nenhum. Eu vivo aquilo ali todo dia. Você entendeu? Uma pessoa que eu não perdoei tem 10 anos. 10 anos que eu não perdoo a pessoa. A pessoa está engasgada, eu estou em pecado 10 anos. Eu só vou sair do pecado de que eu perdoar ela. Aí sair do pecado. Entendeu? É assim que funciona, pessoal. Glória a Deus. Não é difícil, gente. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não sei. Eu acho que tomara a Deus que você seja assim também. Eu gosto muito de meditar na palavra. Sabe? Eu meditando, às vezes Deus dá cada revelação. Eu gosto de meditar no que Deus fala. E tudo que Deus fala é 100% verdade, não tem mentira no que Ele fala. Entendeu? Quando você duvida do que está escrito, não, o pastor falou, mas não é bem assim não. Você está totalmente fora. Porque isso aqui, ó, a minha está escrito Bíblia Sagrada. Talvez a sua está Sagrada Escritura. Isso aqui não pode mentir, gente. Pelo amor de Deus, o diabo mente. Isso é até um insulto, uma ofensa a Deus. Você dizer que está escrito aqui, mas não é bem assim. Poxa, você está chamando Deus de mentiroso. Isso é muito sério. Não, também não é bem assim, não. Deus mentiu. Se a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É impossível que Deus minta. Está escrito isso na Bíblia. O homem pode mentir, o diabo pode mentir, mas Deus jamais mentirá. É até uma ofensa quando você não acredita no que está escrito. Você não está entendendo. Quando você não acredita no que está escrito na Bíblia, tem alguma coisa muito errada em você, não é normal. Tem que lutar contra isso. Entendeu? Alguma coisa que te joga contra a palavra. Está amarrado no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E o Bernardinho está falando. Oi? Da onde que ele é? O Cosme. Jesus, é o Cosme. Ai, meu Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar aqui, pessoal da igreja, pessoal do Face. Vamos orar, vamos na paz do Senhor, que mais tarde tem mais, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus, agradecer o Senhor, te
por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu sei, ó Deus, que a tua palavra diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Eu sei que o Senhor envia a palavra, Pai, todos os seus avisos, os seus conselhos, é tudo para o nosso bem. Quando o Senhor avisou Adão e avisou a Eva que eles não deveriam comer daquele fruto proibido, que se eles comessem, eles iam morrer. O Senhor avisou eles para o bem deles, que eles viviam ali, eles tinham tudo, eles tinham paz, eles desfrutavam da sua presença. E quando eles comeram daquele fruto, Deus, a vida deles mudou, virou de cabeça para baixo. Primeiro que eles passaram a ter a natureza, né, da morte, foram condenados à morte, porque eles eram imortais, eles não iam morrer nunca. Depois eles foram expulsos daquele jardim, onde eles tinham tudo. Agora eles tinham que trabalhar, tinham que se virar para comer. Perderam a sua presença, Pai. Se separaram do Senhor. Depois começaram a ter luta, tiveram os filhos, que um matou o outro, a tragédia na família. Deus virou tudo de cabeça para baixo com Adão e Pai. Tudo porque eles não escutaram o conselho do Senhor. E quando o Senhor aconselhou eles, o Senhor aconselhou por bem. O Senhor amava o Adão e a Eva. O Senhor deu tudo de bom para eles. Só que o pecado destruiu, acabou com tudo. Tem gente que pensa, mas porque Deus me ama, não vai deixar nada de ruim acontecer. Mas o Senhor também está mostrando o perigo que é o pecado. O Senhor também amava Adão e Eva, mas também não pôde impedir as consequências do pecado deles. Infelizmente, o Senhor não pôde mudar a sentença, mudar aquela situação que houve na vida deles. Eles tiveram que pagar o preço do pecado, Pai. E em nome de Jesus, nós não queremos cair na mão do diabo, ficar preso na mão dele, sofrendo, sendo, Pai, humilhado, sendo pisado pelo demônio por causa de pecado. Porque é isso que acontece com cristão, uma cristã, quando se rende ao pecado, Pai. Além da gente ficar preso como escravo, a gente é humilhado, pisado, o diabo ri da nossa cara. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos ser livres. Queremos, ó Pai, andar na sua presença. Nós não queremos viver separados de Ti. Nós queremos viver ao seu lado, vencer o seu lado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tira da nossa vida todo o pecado. Aquilo, ó Deus, que às vezes a pessoa não está tendo força para abandonar, sabe que está errado, mas a pessoa não consegue parar. Ou aquilo que o Senhor já mandou fazer, que a pessoa sabe que é o certo, mas a pessoa não consegue fazer o certo. Porque o diabo não deixa. Ele atrapalha a pessoa, ele luta para a pessoa não se acertar com o Senhor. Tudo para continuar na vida da pessoa, para querer destruir, fazer o que ele veio, roubar, matar e destruir. Mas eu estou amarrando esse espírito, paralisando acusações, Satanás, e exigindo que você saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, da fé dessa pessoa. Você, demônio, que atrapalha essa pessoa, que impede essa pessoa de fazer o certo, só para continuar infiltrado na vida dela. Solta a mente, o corpo, a alma, o espírito, sai, vai embora. Em nome de Jesus, eu exijo a tua retirada, ordeno que saia para nunca mais voltar em nome de Jesus. Pai, toma a frente, muda toda a história, e tudo isso é para a tua glória. Eu estou abençoando cada um deles. Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha receber aqui os dízimos, as ofertas
que são entregues no seu altar. E o Senhor disse: te honrarei. Honra cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. E todos aqueles, Pai, que lá no íntimo, o Senhor falou que ama a verdade no íntimo, lá no íntimo do coração essa pessoa se arrependeu. Não, eu vou mudar, Senhor, eu não quero mais. Essa pessoa que está te pedindo, Pai, dá força a essa pessoa, ajuda ela a mudar, dá a volta por cima. Eu sei que dessa vez ela vai ver a sua glória. Se ela se consertar, ela vai ver a sua glória. Está lá em 2 Crônicas. O Senhor disse: aquele povo lá, se converter dos seus pecados, eu ouvirei do céu. Eu perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E o Senhor disse: agora estão abertos meus olhos. E estão atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Quer dizer que agora o Senhor ouve. Agora que você falar, eu vou fazer. Em nome de Jesus. É assim que eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas. E Pai, cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu não sei se todos vocês aí assistem o Face ou as redes sociais. Mas daqui para noite, vocês ficam ligadinhos lá no Face, porque eu e a Natasha a gente tem que gravar um vídeo daqui a pouco, que a gente tem umas novidades aí pro pessoal. E vai ser bênção. Tomara que vocês acompanhem lá no Face. Mas a gente vai estar explicando numa live que a gente vai estar fazendo daqui a pouco. A gente vai botar lá no Face lá. Glória a Deus. Gente, deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. E quem quiser falar comigo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.